Vou voltar aqui para o Café com Direito. Hoje a gente está recebendo a advogada Juliana. Juliana, tem telespectador querendo saber qual é o prazo da empresa para fazer a liberação do FGTS. Tem alguma penalidade para a empresa caso não deposite no prazo? Certo. Eu não sei se ela foi demitida e ela está esperando a liberação do FGTS total, né? Ela foi demitida sem justa causa, ou é o depósito regular. Sim. Em tese, o depósito regular deve acontecer mês a mês. Cada vez que ela recebe o salário, há o depósito do FGTS. Se for o FGTS das verbas rescisórias, a empresa tem um prazo de 10 dias para apresentar toda a documentação referente ao FGTS. Ela vai de posse dessa documentação fazer o saque. Quem tem que fazer o saque é ela. A empresa só entrega a documentação nesse prazo de 10 dias após a demissão dela. Ô Juliana, se a empresa não deposita em dia o FGTS no mês correto, quando ela vai fazer esse depósito, tem alguns juros que incidam sobre esse valor? Sim, tem juros e multa incidentes sobre esse valor do depósito em atraso. E se ela não efetuar nenhum depósito, por exemplo, durante o contrato de trabalho, isso dá margem para o empregado ajuizar uma ação de rescisão indireta, ou seja, é como se ele estivesse demitindo seu próprio empregador. Entendi, que interessante. Então, e inclusive tem um aplicativo, me parece, que você pode estar acompanhando se a empresa está depositando ou não, não é? Isso, e você recebe até SMS no seu celular no momento que a empresa faz o depósito. Você fica acompanhando, inclusive, quanto você tem de valor aí, né? Exatamente. Com relação ao FGTS, que em algumas situações você já não precisa mais ser demitido para fazer uso. Isso, por exemplo, portadores de câncer, eles já podem sacar, independentemente de ter sido demitido ou não. Quem tem um imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal, você pode usar o FGTS para abater, me parece que é de 2 em 2 anos, alguma coisa nesse sentido, exatamente, né? Bom dia, Fernanda, eu trabalho à noite, todas as noites, eu só recebo salário e metade das passagens. Quais são os meus direitos? Eu tenho direito adicional noturno, eu pego às 19 horas e eu não trabalho com carteira assinada. O primeiro direito é ter a carteira assinada, não como a Ju? gente já discutiu ali lá no começo, né, na primeira pergunta. Sobre o adicional noturno, sim, você tem direito, certo? Já que você trabalha à noite, mesmo começando às 19 horas. E todos os direitos decorrentes dessa relação, decorrentes da assinatura da carteira. Férias, 13º, o saldo de salário eventual que você tem a receber, e deve receber o salário completo, não pela metade. Gente, como tem umas coisas que você demora a acreditar que ainda acontece, né? E aí o trabalhador fica se perguntando quais são os meus direitos todos, né? Tem que correr atrás e organizar direitinho. E às vezes, gente, avaliar se vale a pena estar no emprego que não garanta os seus direitos, né? Tudo bem que a gente está num país de quase 13 milhões ou até mais de 13 milhões de desempregados, mas aí às vezes você está fechando a porta de conseguir algo que efetivamente faça jus aos seus direitos, né? Exatamente. Onde eu trabalho, nós não recebemos horas extra e também vai formando banco de horas, né? Ela está dizendo. Mas quando a gente vai tirar um dia de banco hora e é descontado, vale refeição. Isso é correto? Ela é de Campina Grande? Bom, quando há banco de horas, em tese não há o pagamento de horas extras, porque é um sistema de compensação. Então, se eu trabalhar mais num dia, eu trabalho isso no outro. Portanto, o direito às horas extras, ele fica suprido por esse banco de horas. Quanto ao desconto do vale, eu acho que é vale alimentação, não é isso? Isso aí não deve acontecer. O vale alimentação ele deve ser pago independente, é um benefício que se tem a categoria. Trabalhei em uma transportadora por 4 meses sem carteira assinada, tenho os mesmos direitos, além de dirigir, carregar e descarregar o caminhão sozinho, e ainda tinha o salário atrasado. Assim, em tese, tem direito a tudo, né? Mas aí tem que ver se você era realmente funcionário, era prestador de serviço, porque alguns caminhoneiros, eles são autônomos. Aí tem que ver no caso a caso qual era a sua relação de trabalho. Isso. Às vezes não tem nem carteira assinada, às vezes foi uma coisa informal, e aí tem que provar isso tudo na justiça para poder ter direito ao que ele deveria ter recebido desde o início, né, Juliana? Quem está de aviso trabalhado tem direito a receber a sua quinzena normal? Se você está prestando serviço, você tem direito a receber, né? Se você está trabalhando no aviso prévio, você vai receber os dias que você trabalhou. Já o Damião, do bairro Jardim Veneza, diz que assinou a carteira como intermitente. Quais são os direitos? O trabalhador intermitente foi uma novidade da reforma trabalhista. Então, ele é um trabalhador que tem hora que está trabalhando e tem hora que não está. Mas também deve ter seu contrato de trabalho assinado regularmente. É como se fosse um funcionário normal, só que vai trabalhar por um período menor de tempo, certo? Então, e a remuneração é acordada? Proporcional, isso. Proporcional aos dias que ele foi chamado. Até porque ele tem direito a não aceitar naquele chamado
ir trabalhar ou não, como ele é intermitente. Entendi. É facultado a ele o direito. Você está chamado, por Isso. exemplo, vou resolver, sou eletricista, sou chamado, tenho trabalho intermitente, sou chamado para resolver um problema, mas não estou afim, eu já estou em outro trabalho, eu posso me recusar. Pode se recusar, isso. Entendi. E o que ele trabalhar, ele vai receber proporcional, inclusive férias, 13º. E nesse caso é contrato ou é carteira assinada? É carteira assinada. Carteira é um contrato CLT regular. Entendi. Só que por um lá, tempo menor. E na modalidade intermitente. Intermitente, isso. Gostaria de saber se ela já trabalhou 2 vezes em umas empresas e essa terceira fazia 6 meses que ela pediu para sair. Gostaria de saber se tinha direito ao seguro-desemprego. Aí tem que ver exatamente quanto tempo ela passou, porque não é porque ela passou, que ela saiu há 6 meses que ela tem direito ou não. Tem que ver o contrato de trabalho dela, quanto tempo foi, para poder ver se tem direito ou não. História de 1 ano e meio, né? Isso, exatamente. Só pode gozar do benefício do seguro-desemprego quem tiver tempo de trabalho superior a 1 ano e meio. Esse 1 ano e meio na mesma empresa ou pode ser empresas distintas? Durante aquele contrato de trabalho, então, em Entendi. tese na mesma empresa. Na mesma empresa. Certo? Trabalha 9 meses de carteira assinada, ela tem direito a seguro-desemprego. A gente acabou de... Juliana está tomando uma aguinha, a gente acabou de responder sem saber, né? Se der baixo na carteira, não, porque 9 meses ainda não é 1 ano e meio. Ainda não teve o direito adquirido. Entendi. Depois de 1 ano e meio é que tem direito ao seguro-desemprego. E aí não é culpa do empregador. É um benefício previdenciário, um benefício que é concedido pelo próprio Estado, então o empregador não tem nada a ver com isso, vamos dizer assim. Ele só tem que fornecer as guias, se for o caso. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a Juliana, que vai esclarecer um monte de gente que está mandando dúvidas com relação à carteira assinada. Vai dizer quais são os direitos básicos de carteira assinada. Se você não está com a sua carteira assinada, você está perdendo todos esses direitos, tá? Diga para mim, por favor, Ju. Tem vários benefícios, inclusive os benefícios das convenções coletivas. Por exemplo, vale alimentação, vale transporte, adicional noturno, adicional de hora extra, férias proporcionais ao tempo que você trabalhou, 13º salário, certo? O direito de ter os reflexos do salário, por exemplo, o recolhimento do FGTS, contribuições previdenciárias, estar tudo regularizado, implica em todos esses direitos. E ainda lembrando que ela falou de algumas condições aqui, vale alimentação, tem que ver se a sua categoria dá esse benefício, Isso. né? É o que ela chama dessas convenções coletivas. Então é bom você ficar por dentro do que está assegurado na sua categoria para justamente você saber que de repente não está sendo burlado nisso aí. Desi, que eu tenho uma pergunta aqui, eu posso fazer essa pergunta? Dá tempo? Ela disse o seguinte, a mãe dela estava doente e faltou no trabalho 10 dias para ficar com a mãe. Quando ela tirou férias, eles retiraram esses 10 dias que ela faltou. E ela quer saber se pode ser descontado esses dias e também descontado no dinheiro, tá? No dia que ela faltou, é correto? Isso. Nos dias que ela faltar, eles podem descontar, certo? E essas faltas acima de 5 dias, vai haver um tempo menor de férias, certo? Mas eles não poderiam ter descontado e aí tirado os mesmos 10 dias das férias dela. Tem que haver uma certa proporcionalidade aí. E se tivesse aquela declaração de acompanhante de hospital, alguma coisa nesse sentido? Não tem. O acompanhante ele não tem direito a tirar esses dias de falta justificada, não. Entendi. Certo? As mães têm direito a um dia de trabalho durante o ano inteiro para acompanhar os filhos. Entendi. Mas acima disso já pode ser descontado. Entendi. Então, querendo saber sobre o aplicativo que nós falamos aqui para acompanhar o FGTS. Enquanto a Juliana estava falando aqui, eu digitei o app FGTS Trabalhador. Isso. Tá? Você baixa aí no seu celular, seja Android ou seja iOS, FGTS Trabalhador, e você vai ter o acompanhamento, né, do seu FGTS, saber se a empresa está depositando direitinho. Juliana Coelho, nossa entrevistada de hoje, nós adoramos. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada pelas perguntas também aos telespectadores. Você tem rede social para o pessoal acompanhar? Tenho, Juliana Coelho TS. Vai lá e segue, fica por dentro de tudo. Obrigada, linda. Obrigada. Um beijo.